Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Bom dia, irmãos, a paz, tudo bem? Aqui a gente vai estar hoje compartilhando, da nossa escola bíblica dominical desse domingo, e através do vídeo aí no YouTube, no WhatsApp, você vai estar acompanhando. O Marcelo já deu a outra aula, a aula passada, nesse formato. A igreja já vem ministrando alguns cultos nesse formato, e por enquanto é uma ferramenta que a gente vai estar usando aí para propagar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus até os irmãos, porque a palavra de Deus não vai parar de maneira alguma, Então eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, e eu quero tentar ser dinâmico, não deixar cansativo o vídeo, nem muito extenso, para que possa ter um aproveitamento bem bacana de todos os irmãos, uma compreensão também que não venha fugir de todo o contexto que a palavra oferece, tá bom? Então vamos aí começar. Espero que você esteja com a sua Bíblia, se tiver também com um rascunho, uma folha para anotações, tá bom? Para que é muito importante a gente ter essas anotações que às vezes a gente pega para ver, pega para estudar, e essas anotações fazem toda a diferença no entendimento da palavra de Deus. Amém? É algo que eu quero compartilhar com vocês aqui, e que vocês estejam atentos tanto quanto nas aulas, mas também aí no conforto da sua casa, se você estiver no trabalho, em algum lugar aí que você possa estar tendo esse momento de aprendizado, comunhão com a gente, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, por favor, abrir a sua Bíblia lá no livro de João 15, um texto já muito conhecido, onde eu acredito que todo mundo já ouviu falar bastante nesse texto, mas o interessante, a graça da palavra de Deus é exatamente essa, que por mais que ela se repita, ela sempre vai ser viva, ela sempre vai nos renovar, ela sempre vai trazer um sentido diferente para nossas vidas. O que cabe a nós é estarmos atentos, estarmos sensíveis à palavra de Deus, porque ela sim trata, fala comigo, com você a todo momento. Ela é como, eu estava refletindo, é como aquela mãe que vive dando sermão no filho, pela mesma coisa que ele faz. Ela fala a mesma coisa e o filho sabe exatamente o que ela vai falar. Mas porém ela fala porque você ainda não aprendeu. Ela fala porque você não fez da maneira correta de se fazer. Então você sabe de cor o que ela fala, você sabe exatamente tudo o que ela fala. Porém, o que ela fala não traz efeito para a sua vida. E assim também pode ser a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente sabe um texto, um capítulo, um versículo de cor. Mas de tanto a gente saber, a gente acaba ignorando o que ela fala. Porque Deus está falando e nós não estamos tomando uma atitude diferente. Então ter essa sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, por mais que você conheça, por mais que você saiba qual que é, mas você buscar o significado que ela está te trazendo naquele momento, é essencial para a nossa vida, permanecer, continuar em Cristo, que é exatamente o que a gente vai abordar aqui hoje, tá bom? Então, você com a sua Bíblia aberta aí no livro do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, vai falar assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem
dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, como eu falei antes, é um texto bastante conhecido. Eu acredito que todo mundo já ouviu, seja da igreja, seja fora da igreja. É um texto é quase que um ditado aí, né, nos demais. Mas eu quero compartilhar com vocês a riqueza dos detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. É você ter a disposição, você ter o desejo do conhecimento. Não é um dom, é simplesmente a vontade, um pequeno esforço. Nós aqui que temos a responsabilidade de dar aula, não é um dom, não é algo que realmente foi só separado para nós, mas eu falo isso por mim. Eu não sou mestre, eu não sou um mestre da palavra, uma pessoa que tem todo o conhecimento, até porque eu tenho muita dificuldade em decorar os textos, os endereços, mas quando você se dispõe em buscar, em aprender a palavra de Deus, Deus vem revelando, Ele vem mostrando, e Ele dá isso de graça, porque Ele quer que nós venhamos entender a sua palavra e propagar o Evangelho. Essa é a nossa finalidade. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vivo Ele e mais Ele se manifesta em mim. Então esse é o desejo dele para nós, para mim e para você também. Então nós temos que ter a palavra de Deus como algo realmente individual, para mim e para você. Então eu queria compartilhar alguns detalhes que possam trazer um estímulo maior para você estar buscando a palavra, para você estar lendo, para você estar se enchendo da palavra de Deus e também tendo noção das responsabilidades que Deus nos deixou, de coisas que fazem com que nós tenhamos que ter uma atitude de amadurecimento, de crescimento diante dele, e nos prepare para algo mais. Então, vamos para o texto aqui, que aí no decorrer a gente vai esclarecendo muitos pontos em relação a essa palavra de Deus. Aqui, no caso, Jesus ele está falando com seus discípulos, ele já vem do capítulo 14 ali, explicando as coisas que haviam de vir, tudo que ele iria passar, tudo que seria necessário. E aí no capítulo 15 eu digo que ele está falando com seus discípulos e ele começa, vamos dizer assim, a desenhar o cenário. Ele, vou explicar para vocês, eu vou desenhar para vocês entenderem. Ou seja, Jesus usa de artifícios, de situações que eram dentro do entendimento deles. Jesus sempre falou por parábolas, né, para que o povo tivesse pelo menos uma noção daquilo que ele estava falando, já que fugia da compreensão humana. Mas aqui ele vem trazendo
dentro da realidade de seus discípulos para que eles realmente entendam o recado. Ele está desenhando a vontade dele, o projeto que ele tem para cada um de nós, no caso, ali para os seus discípulos. Tá? Então ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quando ele se refere à videira verdadeira, é porque existia, né, outra videira. Israel, por exemplo, era um simbolismo da videira que Deus trata no Antigo Testamento. E aí, só que o problema é que quando se tratava de Israel como videira, era porque estava chamando a atenção a Israel por estar em falta de alguma coisa com Deus. Então, quando se tratava de videira relacionada a Israel, é porque era, vamos dizer assim, quase que uma decepção que Deus teve, de uma expectativa que ele tinha gerado, e Israel não correspondia. Então veio Jesus ser a videira verdadeira. E aí eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Quer ver? Ó? Salmo 80, lá no Salmo 80, a gente começa a ter vamos dizer assim, uma visão melhor do que Jesus está falando. Salmo 80, do 8 ao 16. Então assim, tu nos trouxe do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo, limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. E estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, porque derrubaste nossos muros, todos os que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida dessa videira que tu mesmo plantaste, ó Filho, que criaste para ti, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, porque eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Aqui, né, o salmista já diz claramente que no povo de Israel saiu do Egito e foi plantado como uma videira, né, já traz todo esse simbolismo realmente da videira, de vida, aquilo que Deus tinha para o seu povo escolhido, né? E aí também fica aqui claro em Jeremias, no capítulo 2, vocês podem ir anotando, né, para depois também ir lendo, que vai trazendo mais sentido, né, vai trazendo conhecimento real, né, do texto. Jeremias 2, 21, ele fala assim, contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade, como você se transformou em videira silvestre e degenerada. Ou seja, toda vez que Israel era mencionada como videira, ela vinha relatada como uma decepção de algo que Deus esperava e Israel não correspondia. E aí vem Jesus como a nossa videira verdadeira. Então, Jesus, como, né, a gente fala, sem pecado, sem mácula, nada que pudesse manchar a sua integridade, veio como uma videira verdadeira. Né? E aí a gente vai lá para o capítulo, para o verso 2, que fala assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu achei muito interessante nesse verso, porque assim, é muito fácil a gente ter a imagem desse quadro. Jesus, a videira verdadeira, nós, os ramos, Deus, o agricultor. Isso é fácil de se entender. Aí, você pega Jesus sendo a videira, nós, os ramos, quem está em Deus, quem está em Jesus, ali é o ramo, o Pai, o agricultor, vem e corta aqueles que não estão dando fruto. Para até aí é fácil o entendimento, por quê? Porque nós entendemos que quem não está em Deus é cortado, lançado fora, está em pecado, alguma coisa assim, está distante da palavra de Deus, está distante da presença de Deus, é lançado fora, queimado. É cortado, morre e seca. Isso é fácil o entendimento.
Agora, uma coisa que a gente precisa aprender, e é muito interessante para o teu amadurecimento, para o meu amadurecimento, para o nosso crescimento, é entender que a diferença de cortar e podar. Por que a diferença entre cortar e podar? Cortar é um ato que já finaliza, né? Um corte onde não tem mais volta. Agora, podar, a gente não consegue compreender porque muitas das vezes a gente entende, porque estamos em Cristo, nós estamos dando fruto e nós sofremos poda. De uma maneira muito básica, a poda ela é feita, essa limpeza, né, dos frutos, para que o ramo venha dar mais frutos ainda. Então só por aí você já deve aí ficar contente, porque você entende que você não precisa se aprender aquilo que você tem. Entenda que o que você tem deve ser compartilhado. E se você compartilha, você vai receber mais frutos ainda da videira, porque você está nela, né? Então, assim, aí o que é o difícil entendimento? Eu estou em Deus, eu estou em Cristo, eu estou praticando a palavra e passo por situações que eu entendo que nós cristãos não deveríamos passar. Uma perca, uma tristeza, uma traição, algo que venha realmente nos machucar no profundo, vamos dizer assim. E aí a gente não entende por que a gente passa isso, por que Deus permitiu. Mas há uns fatores importantes que eu fui pesquisar em relação à poda, eu quero compartilhar com vocês, que é muito legal como que a palavra de Deus, através da ciência, ela ainda assim é maravilhosa. Ela se explica espiritualmente, mesmo sendo através da ciência, daquilo que o homem escreveu, daquilo que o homem se diz ter descoberto, né? Então assim, a gente vê a grandiosidade do Senhor até mesmo nisso. Então a poda fala assim, eu peguei umas pesquisas aqui, eu vou ler para vocês. Poda de frutificação. Poda de frutificação, também chamada de poda de produção, tem por objetivo preparar a videira para a produção da próxima safra, ou seja, esse é o conceito básico, preparar para a próxima. Se você está sendo limpo, é porque vem mais, então fica tranquilo, tá? Deve ser feita através da eliminação de sarmentos mal localizados ou fracos e de ladrões, a fim de que permaneçam na planta somente as varas ou esporões desejados. Então, a gente, mesmo dando fruto, mesmo estando em Cristo, no nosso crescimento, na nossa vida, na nossa trajetória, ainda assim, a gente ainda sofre com os nossos pecados. A gente ainda assim ainda tem algumas coisas para serem aparadas, para ser retiradas. Então esse processo sim, às vezes dói, às vezes machuca, às vezes nós não entendemos, mas de qualquer forma, nós estando em Cristo, esse processo é para que nós possamos produzir ainda mais fruto. Então não se chateie, não fique triste por Deus estar podando você hoje. Amém? Ó, tem um aqui também legal que eu achei, que fala assim, o termo ortotrópico, né, significa crescimento vertical positivo na direção da fonte de estímulo. A fonte de estímulo de uma planta, o sol, né? Sem sol, a planta ela não cresce, a árvore não cresce. Ele cresce reto em relação ao caule. Os ramos normais são chamados de plagiotrópicos, isto é, de crescimento formando ângulo em direção à fonte de estímulo. Você está sendo podado, está sendo limpo, e ainda assim, para que você continue crescendo em direção ao seu estímulo, no caso, a Deus. O nosso crescimento é sempre na vertical. Porque, olha só, interessante, você imagina um ramo cheio de fruto totalmente carregado. Será que ele vai conseguir crescer em direção ao seu estímulo? Será que nós vamos conseguir crescer em direção a Deus, estando nós apegados aos nossos frutos, não querendo compartilhar, não querendo dividir aquilo que nós temos? Olha para você ver, Jesus veio como servo, veio nos ensinar a servir. E qual que é a árvore que dá fruto para si mesmo? Todo fruto é para servir alguém, é para saciar alguém. A nossa vida dentro da obra, diante de Deus,
é para servir alguém. Nós não temos o Evangelho para morrer com a gente, para ficar só entre nós. O Evangelho ele é propagado, ele é falado, ele é exposto a todo momento. Então, mesmo que você não tenha o dom de pregar, você não saia evangelizando, nada disso, mas através das suas atitudes, de quem você é, correspondendo à videira, você está alimentando alguém através dos seus frutos, tá bom? Então, não se esqueça disso. Um outro... esse aqui eu vou deixar mais pra frente, que eu também achei muito interessante. Esse aqui dá pra falar. A poda também é a arte, acho bacana isso, é uma arte e a técnica de orientar e educar as plantas de modo compatível com o fim que se tem em vista. É a técnica e a arte de modificar o crescimento natural das plantas frutíferas, com o objetivo de estabelecer o equilíbrio entre a vegetação e a frutificação. O que é isso? É uma arte, uma técnica de que orientar o ramo para onde ele deve crescer, né? Sabe por quê? Fala que, assim, aqui está falando a arte de modificar o crescimento natural. Qual que é o nosso crescimento natural por nossa conta? Você acha que é na vertical de Deus? Ou é na horizontal para baixo do pecado? O nosso crescimento natural é da carne, é do pecado. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então Deus, com a sua arte de nos podar, com a sua arte de orientar, usar dessa técnica para que nós continuemos crescendo, mas em relação ao alvo, em direção ao nosso estímulo, que é Deus, até nisso a ciência explica o que Deus faz em nós. Então que você vê a grandeza, a riqueza do cuidado, de tudo que Deus tem, todo detalhe, tudo que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Isso só nos faz entender o quanto nós somos importantes para Ele. Então que você possa gravar isso no seu coração também, né? Porque quando a gente entende, às vezes de uma forma desenhada, assim como Jesus estava fazendo para os seus discípulos, a gente tem uma noção maior de toda a proporção do amor, do cuidado, da sabedoria, da onisciência, da poderosa mão de Deus. Amém? Aí a gente vai aqui pro... Perdi aqui, peraí, voltei. Aqui a gente vai pro verso 4. Não, perdão. É o 3 ainda, né? Que fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele fala que vocês já estão limpos, vocês já estão prontos para frutificar. Já estão limpos, já estão com as arestas todas aparadas, toda a sujeira está retirada. Por que eles estão limpos? Através do quê? Da palavra. Ou seja, eu e você, nós precisamos ser limpados pela palavra de Deus. Entender todo o caráter, todo o padrão de Deus está aqui na nossa frente e precisa ser seguido. Isso é ser limpo pela palavra de Deus. Olha que bacana também, uma forma interessante em relação à videira e pelo que Jesus fez com os seus discípulos. Olha que legal. Fala a videira que ela inicia. Os discípulos receberam olha o detalhe, né? Os discípulos ouviram de Jesus que eles estavam limpos. Eles estavam limpos, estavam prontos, ok? Para dar frutos. Aqui nas pesquisas fala assim: a videira inicia sua produção após 3 anos de plantio. Nesses primeiros 3 anos ela desenvolve raízes para absorção de nutrientes e ramos vegetativos que irão sustentar os cachos produzidos. Olha que bacana. Jesus prepara os seus discípulos por 3 anos. Para quê? Para que agora eles venham caminhar sozinhos, né, apenas com o Espírito Santo e venham produzir frutos. E nesses 3 anos de aprendizado, nesses 3 anos que eles tiveram com Cristo, eles criaram raízes, eles absorveram todos os nutrientes, eles ficaram fortes o suficientes, tem que ser forte o suficiente para poder suportar os cachos produzidos.
Bacana isso, né? Ou seja, seus cachos vão encher tanto que é necessário você ter o suporte da palavra. Você estar bem enraizado na videira para você suportar tudo aquilo que Deus tem para entregar nas suas mãos. Olha que bacana isso. Você está deixando de viver a excelência de Deus por, às vezes, um simples desinteresse. Olha o que a gente perde de Deus porque nós não nos interessamos na sua palavra, nós não buscamos verdadeiramente a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para nós. Tá? Eu não estou falando de bens, eu não estou falando de conquista, estou falando de viver um propósito, de viver aquilo que Deus tem individualmente para cada um. Isso é um maravilhoso, isso é bom demais, porque quando nós vivemos o que Deus preparou para mim e para você, é o suficiente. Nós não temos com que nos preocupar com o vizinho, com fulano ou com ciclano. Eu começo a viver somente o que Deus tem para mim. E aquilo para mim já basta. Amém? Então olha só que legal. Jesus preparou seus discípulos por 3 anos, assim como a videira precisa de 3 anos para fixar suas raízes. Jesus trabalhou, limpou eles pela palavra, para que eles pudessem dar frutos. E nós aqui também estamos sendo limpos pela sua palavra, para que possamos dar frutos também. Amém? Olha que bacana que é a palavra de Deus. Mesmo através da ciência, das técnicas, daquilo que o homem acha que inventou, Deus, eles esquecem de entender que foi Deus quem deu essa capacidade. Ou seja, tudo vem dele, tudo provém dele. Amém? E aí sim a gente vai aqui pro verso 4. Deixa eu virar minha cola aqui. Vamos correr. O 4 e o 5, eles falam, né, tecnicamente a mesma coisa. Eles falam assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui, né, Deus está falando, Jesus está falando de uma dependência. Entender que sem Ele nós não podemos produzir nada, sem Ele nós não somos nada, nós temos que estar completamente fincados ali na videira, estar totalmente ligados na videira. Eu vou deixar um texto aqui, que é Provérbios, quer ver? Provérbios 3, você pode abrir lá, Provérbios 3, 5 e 6, fala assim: confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E o Salmo 73, 26 também complementa o que a gente está falando aqui. 73, 26. Minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre, é minha porção para sempre. Ou seja, nós temos que ser completamente, totalmente dependentes dele. Entender que no Evangelho, na obra de Deus, sem ele, nós não podemos fazer nada. Ok? E aí, vamos... Esse é o 5, né? Vamos para o 6, que também fala assim: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aqui está falando exatamente já de condenação. Uma vez que não estamos ligados em Cristo, o agricultor, que é Deus, corta fora, e um ramo, um galho cortado fora da árvore, fora da videira, fora da sua fonte de vida, ele seca e morre. O problema é que tem um perigo nisso, antes desse corte, né, antes do agricultor vir cortar, hoje existe essa questão da situação da zona de conforto espiritual. Essa zona de conforto espiritual, ela, quando você alcança esse lugar,
você começa a entender que a palavra de Deus não tem mais necessidade de poda em você. Ou seja, você se considera, de um certo modo, santificado ao ponto de que tudo que é pregado, de tudo que é lido, não serve mais para você. É sempre para alguém, é sempre direcionado a outra pessoa. Você não porque você não faz, porque você cumpre a palavra de Deus, isso, aquilo, outro. Mas entenda, como a gente leu nos versos anteriores, a total dependência. Somos completamente dependentes de Deus todos os dias, todo momento, todo segundo. Não podemos sequer parar de pensar dessa forma. Somos completamente dependentes de Deus. E aí tem muita gente achando que é ramo, que é galho cheio de fruto, mas está esquecendo de deixar a poda passar e tirar os frutos para que produza mais frutos. Está satisfeito somente com aqueles frutos que já estão ali e está completamente fora do propósito de Deus, tá bom? Então, sai da zona de conforto. Nunca se sinta confortável na relação da vida espiritual. Sempre esteja buscando mais, sempre queira mais. Não estou falando para você criar em você um julgo, uma condenação, mas sempre espere um pouquinho mais. Sempre tente oferecer um pouquinho mais. Amém? Aí no verso 7, fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui vem uma pegadinha, né? Vamos dizer assim, porque a gente usa somente aquilo que nos interessa, que é pedir o que quiser e nos será concedido. Às vezes a gente acha que ir para a igreja, ofertar, dizimar, cumprir com os nossos, vamos dizer assim, nossos compromissos religiosos é o suficiente. E isso nos dá o direito de pedir o que quiser. Mas só que ele tem uma questão que fala que se a minha palavra estiver em vós e eu estiver em vós, pedir o que quiser. Ou seja, se a palavra de Deus, se aquilo que eu penso não corresponder com a palavra de Deus, e se ele não estiver em mim, não adianta eu querer pedir para o meu próprio desejo. Por isso que muitas das vezes nós não somos respondidos, porque oramos mal, pedimos errado. E aí é onde nós devemos entender que tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu faço, tem que estar alinhado, paralelo com a vontade de Deus. E aí no 8, é interessante que o 8 fala assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Ou seja, tudo que eu faço, se eu busco em Deus, é para a glória do Pai. Ou seja, por isso que quando eu oro, por isso que quando eu peço, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, porque o Pai é glorificado na minha vida, e aí sim eu sou discípulo dele. Fora disso, eu não sou discípulo dele. É simples, é fácil de entender. Jesus está desenhando para os seus discípulos, está trazendo uma realidade que eles entendem. E assim eu estou tentando aqui, pelo menos, compartilhar o máximo que eu puder, para que vocês entendam não só as questões espirituais, mas a nossa responsabilidade em relação à palavra de Deus e aquilo que Ele espera de nós. Amém? E aí o 9 eu acho muito interessante, e a gente vai finalizando aqui, terminando para entender todo o restante. Jesus fala assim: como o Pai me amou, vou ler o 9 e o 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e eu em seu amor permaneço. Ou seja, o meu amor é demonstrado para Jesus quando eu obedeço os seus mandamentos. E aí, quando eu obedeço os seus mandamentos, o amor dele permanece em mim. Ou seja, sempre é uma decisão minha. Permanecer é sempre uma decisão nossa. Nós devemos decidir estar em Cristo. Jesus não vem com o evangelho de impor, ele vem sempre com uma proposta para nos oferecer. E cabe a nós escolher a correta, cabe a nós escolher a Cristo, permanecer nele, permanecer em Cristo, ser constante, ser da mesma forma do início ao fim. Amém? Então, aqui para dar um contexto, né, em relação a esse texto, abra lá em Gálatas.
Gálatas, capítulo 2:20. O 2:20 fala assim: fui crucificado, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E depois, Gálatas 5:24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Aqui, quando fala de obedecer à palavra de Deus, é entender que nós devemos crucificar a nossa vontade, a nossa carne. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Aqui fala do amor de Deus. O amor de Deus foi um amor de cruz, que entregou seu Filho para morrer no nosso lugar. E o amor de Cristo para nós é o mesmo. O que eu quero que você entenda é isso. Mas nós então vamos morrer na cruz? Não, nós não precisamos morrer na cruz, mas nós devemos crucificar a nossa carne por amor a Cristo. Entendeu? O amor de Cristo é o amor de Cristo por nós é o mesmo amor de Deus para com Ele. O amor de Deus para com Cristo foi entregar Jesus na cruz por amor a nós. E o amor de Cristo para conosco é que nós crucifica a nossa carne por amor a Deus. Então que você tenha essa noção nessa manhã. Eu estou gravando de noite, mas é para passar no domingo de manhã. Fica só entre nós aqui, tá? Essa palavra, a dimensão desse amor que nós precisamos entender, amor de Cristo por nós é o mesmo amor do Pai por Cristo. Entende isso? O tamanho, o quanto você significa para Jesus, o quanto que Ele te quer. Muitas das vezes a poda dói, mas é por amor, é porque Ele quer que você desfrute da mesma glória que Ele vive. Nós somos cordeiros em Cristo. Então não se apegue a pequenas coisas. Entenda que a poda é necessária, que a limpeza é necessária para que você dê muito mais fruto, e sempre mais, e sempre mais, e sempre mais. Tá bom? E aqui, lendo o 11, fala assim: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Ele trouxe todo esse texto, todas essas palavras para os seus discípulos. E aí ele diz: para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Jesus se alegra quando nós entendemos o seu Evangelho. Jesus fica feliz quando nós recebemos o seu Evangelho. E quando ele fica feliz, ele compartilha da sua alegria conosco, que é aquela alegria que nada explica, que é realmente a satisfação, a alegria de salvação. A alegria de estar em Cristo, de saber que somos importantes, de saber que estamos firmados na videira, que fazemos parte do corpo, que estamos frutificando. Então, essa é a alegria que nós devemos sentir, essa é a alegria que nós devemos nos preocupar. Amém? Um texto que eu achei muito interessante, no verso 11, no próprio João, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 29 e 30. Diz assim: é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aqui é João falando de que está preparando a noiva para o noivo. João é um amigo do noivo. Nós somos o amigo do noivo. Nós propagamos o Evangelho para que Jesus venha encontrar a sua noiva. Lembra do que eu falei para você, que a árvore dá fruto para alguém? Que sejamos nós a dar esse fruto para alguém. Que você encontre o prazer, que você se alegre em apresentar Jesus para a sua noiva. Que se alegramos em trazer mais um que venha fazer parte desse grande matrimônio. Entender isso, que você pode ser amigo do noivo, você se alegra porque ele vem vindo e a alegria vai ser completa.
é muito, muito lindo isso, e João teve essa sensibilidade, ele sabia, né, da sua missão, daquilo que Jesus, daquilo que Deus ordenou para ele, qual capacitou para que fizesse. E aí, o que ele fala? Ele deve se tornar cada vez maior, que ele cresça e eu diminua. Então gente, essa tem que ser a nossa visão, é que ele, o autor de toda a honra, toda a glória, merecedor de todo louvor, para ele agora, para todo sempre, e nós só somos amigos, nós somos coparticipantes desse casamento maravilhoso que há de acontecer, que nós possamos ser, como se fosse quase que eu esqueci a palavra agora, gente, que faz os matrimônios, eu esqueci, mas que a gente possa fazer parte dessa organização, nós possamos apresentar Jesus como o noivo como um noivo maravilhoso para essa noiva, que é a igreja, que necessita de Cristo, nesse noivo que vem vindo ao encontro dela. Amém? E aí, tendo Jesus desenhando todo esse quadro, aí ele vem e deixa pronto aqui, eu vou ler até o final, para a gente finalizar, porque aí a gente entende que o mandamento dele, depois de toda a sua explicação. Aí ele fala assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Aqui ele resume tudo que ele falou. Ele desenhou tudo, ele trouxe todo o quadro, e aí ele falou: agora vocês serão meus amigos. Eu trouxe dos céus tudo que o Pai me disse, eu fiz vocês conhecedores. E eu quero que vocês vão agora e dê fruto que permaneça. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder a vocês, pois vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que maravilhosa palavra que Deus trouxe para nós aqui. Então, que você possa ter mais cuidado, ter mais desejo em conhecer a palavra de Deus. Olha quanta riqueza, olha quanto que isso pode agregar à nossa vida, olha quanto que isso pode nos fazer melhor, pode nos fazer querer crescer mais e mais e perder o medo de assumir responsabilidades que Jesus quer que nós venhamos assumir. Eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de você chegar no pastor e pedir alguma coisa, eu estou falando da sua vida com Deus, de onde você trabalha, onde você estuda, na sua casa, que nós possamos tomar uma postura de servos, uma postura de quem está firmado, de quem está ligado na videira. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é isso, gente. Que a gente possa aí ter sensibilidade. Lembra do que eu falei da mãe lá, que fica falando várias vezes a mesma coisa? É um texto tão conhecido, um texto já tão falado, que a gente muitas vezes sabe até decorado, mas existem particularidades que a gente precisa se atentar para ter uma atitude diferente. E aí, quem sabe, Deus vem trazer um outro texto para tratar uma coisa. Amém? Que vocês... um aviso ali que está estendendo meu tempo. Agradeço a presença de todos, que Deus possa abençoar vocês, em nome do Senhor Jesus, que venha trazer uma semana abençoadíssima, de vitória, que possamos sair debaixo da graça de Deus, de toda essa situação, e que os irmãos permaneçam firmes na videira, e que vocês venham dar muitos frutos daqui para frente. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.